Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Calma de Geografia e nessa aula a gente vai estudar sobre extrativismo e agropecuária. Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é o extrativismo, o que é a agropecuária, quais são os sistemas que estão envolvidos, quais são os modos de produções, a organização dessa produção e por aí vai, ok? Vamos nessa? Bom, o extrativismo é uma atividade econômica que compõe o setor primário. Só recapitulando, o setor primário ele se destina a atividades que trabalham com a manipulação direta, de matéria-prima. Matéria-prima, gente, são elementos que são base para a utilização ou produção de outros elementos, tá? Então, o extrativismo ele vai trabalhar com a extração direta da matéria-prima. E ele vai fazer isso de três formas. A gente vai ter o extrativismo vegetal, já vai ser a extração, de recursos vegetais, como frutos, semente, o látex, da seringueira, madeira, o açaí, o que é o fruto do açaizeiro, ou seus derivados. A gente vai ter também o extrativismo animal, que vai ser o quê? A extração ou captura e abate de animais silvestres por meio da caça e da pesca. Nós vamos também ter o extrativismo mineral. Já vai estar voltado para o recurso mineral, tá? A extração de minérios, extração por meio de atividades mineradoras, a exemplo da extração do ouro, a extração do carvão e por aí vai. O extrativismo ele pode ocorrer tanto de forma artesanal como de forma industrial. A agropecuária é uma atividade que compreende a agricultura e a pecuária. O nome já mostra, agricultura, pecuária. E ela tem como objetivo maior a produção de alimentos e o fornecimento de matéria-prima. Em relação à atividade de agricultura, você vai ver que a agricultura é uma atividade que consiste no uso do solo para o cultivo de plantas. E existem fatores naturais que condicionam e viabilizam essa produção agrícola, que a gente tem que ficar bem atento em relação, à questão da agricultura. Por exemplo, o relevo, clima, solo e a água. Em relação ao relevo, você vai observar que a declividade em excesso ela pode prejudicar ou dificultar o manejo das plantações. Já o clima está relacionada às adequações de espécies ou culturas de um lugar. O solo ele vai precisar, por exemplo, ser fértil para ter um bom desenvolvimento das plantações, das plantas. E a água ela não pode ser nem em excesso e nem em escassez, para que a produção se desenvolva, produção agrícola. E essa pecuária, a pecuária ela vai ser uma atividade da agropecuária voltada na criação de animais. Então, quando você olha para a agropecuária, você está enxergando aí dois tipos de atividades. Atividades essas que estão relacionadas com o objetivo de produção de alimento e fornecimento de matéria-prima. Dentro da atividade agropecuária, eu vou ter aí dois tipos de sistemas de produção. O sistema de produção extensiva e o sistema de produção intensiva. No sistema de produção extensiva, você vai ter uma maior mão de obra, ou seja, maior emprego de mão de obra. Você vai ter o uso de técnicas e equipamentos mais simples e tradicionais. Você também vai ter uma baixa mecanização e utilização de agrotóxicos, uma baixa produtividade. Então, são características
do sistema de produção que extensiva. Já no sistema de produção intensiva, você vai ter o inverso, né? Um melhor emprego de mão de obra, um amplo uso de máquinas e insumos químicos como fertilizantes e agrotóxicos, técnicas mais modernas de manejo do solo, seleção de sementes e uma elevada produtividade, tá? Esse sistema de produção intensiva já visa o quê? Já visa uma produção para exportação, né, gente? Pelas suas características. Já o sistema de produção extensiva já visa aí, né, uma produção para o mercado interno, devido também às suas características. E como que é feita essa organização da produção agrícola? Existem duas formas, gente. A forma da produção da agricultura familiar e da agricultura comercial. Na agricultura familiar, você vai ter aí a prática, né, de a prática dessa agricultura em pequenas propriedades, que são propriedades familiares, a utilização de técnicas mais simples ou mesmo tradicionais. Você vai ter aí uma baixa produtividade, com o objetivo maior de quê? De atender, né, uma necessidade de subsistência, e o excedente dessa produção, ela pode ser o quê? Comercializada. Já na atividade, né, da agricultura comercial, você vai ter essa agricultura praticada em grandes propriedades, utilizando técnicas mais modernas, né, no caso das máquinas, e também você vai enxergar uma alta produtividade, com o objetivo maior de quê? De comercializar em âmbito nacional e internacional. Existe aí, né, as chamadas empresas agrícolas e agroindústrias que atuam na agropecuária, tá, gente? O que seria essa empresa agrícola? A empresa agrícola é uma organização econômica e comercial responsável por administrar uma grande propriedade agrícola. E nessa administração é empregada tecnologia de ponta, avançada, eles contratam mão de obra qualificada, né? E isso ajuda na alta produtividade, tá? Já a agroindústria, ela vai consistir no conjunto de atividades relacionadas ao quê? À transformação de matérias-primas, provenientes de quê? Da agricultura e da pecuária, em produtos industrializados. Falou de industrialização, indústria, transformação, né? De matéria-prima. Então, eu vejo aqui na agroindústria uma atuação dessa transformação de matéria-prima, ou seja, é um setor de transformação, que é a indústria secundária, em práticas de atividades primárias. Já a pecuária, que vai se destinar à criação de animais para obtenção de carne, de lã, de couro, leite, ovos, vai apresentar dois tipos de sistemas de criação. O sistema de criação da pecuária extensiva e a pecuária intensiva. A pecuária extensiva, ela vai estar destinada na prática de técnicas tradicionais com o objetivo de quê? De extrair carne e couro, só que com uma baixa produtividade. E geralmente os animais nessa pecuária extensiva, eles são soltos em áreas extensas. Então, a palavra extensiva lembra disso também, né? Dessa prática em que os animais eles se encontram em áreas maiores, áreas extensas, por isso o nome extensivas. Já a pecuária intensiva vai envolver técnicas mais modernas com o objetivo principal de quê? De produção leiteira,
com uma alta produtividade. E os animais aqui, eles ficam confinados em pastagens cercadas, estábulos e granjas também. Então, falou de intensiva, você imagina um tamanho menor, né? Porém, com uma alta produtividade, uma produtividade mais intensa, por isso o nome, né? Intensiva. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Nós entendemos mais sobre extrativismo, seus tipos, né? Sobre a atividade da agropecuária, organização, sistemas e modos, tá bom? Por hoje é só, galera. Um abraço.